saúde a todos, papai, Senhor. Que bom estar na presença de Deus. Deus é bondoso. Mais uma vez Ele tem tido misericórdia da minha vida. Eu quero pedir aos santos que se coloquem sobre os seus pés, por gentileza. Prometo que eu não vou te enfadar. Eu procurei o relógio aqui. Mas eu não vou te enfadar. Prometo ser breve em minhas palavras, para que possamos exaltar o nome do Senhor. Eu quero parabenizar o pastor Isaías, a irmã que está incluída. Jacó, quando conheceu Raquel, ela estava apacentando as ovelhas de seu pai Labão. Aí alguns dizem assim, mas não pode ter pastora, e tem muitos aí que não querem colocar a mão para. Deus te abençoe, meu. Vai nessa tua força, que Deus é bom. Deus abençoe a filha do pastor, aos obreiros e aos irmãos. Essa igreja é a igreja que eu aprendi a amar demais. Vocês são minha família. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho e por me trazer esta responsabilidade. Livro do profeta Isaías, quando o nosso irmão estava cantando o hino que o pastor Reinaldo Martins gravou, então, siga forte. Deus, Ele gosta de fazer coisas gloriosas. Ele sempre faz surpresa para nós. E presente aqui nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Eu quero ler somente o versículo 16 e o versículo de número 17. Deus abençoe os irmãos. Glórias a Jesus. É muito bom estar na casa do nosso Senhor. Isaías capítulo 54, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Amém. Quando o pastor Ronaldo Martins ia lá na garagem da benção, no começo da garagem da benção, a igreja onde eu congresso hoje. Oxe, o negócio era forte demais. E ele, quando cantava esse hino, olha, eu não sei se era o céu que descia, se a igreja subia, esse negócio ficava forte demais. 54, versículo 16 e 17, que achou, diga amém. Está escrito assim, Senhor. Eu queria que você prestasse bem atenção no texto que Isaías escreve. Eis que eu criei o ferreiro. Vou repetir. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim, diz o Senhor, procede para a tua vida nesta noite. Eu vou repetir o verso 17. Toda arma forjada contra ti, ela não vai prosperar. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta herança do servo do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Podemos tomar assento, por gentileza, Senhor. Os avós estão na casa do nosso Deus. Eu já prometi aos irmãos, eu não vou tomar muito tempo, pois é bom estar na casa desse Deus. Senhores, é um momento festivo, é uma confraternização.
esse conclave da noite de hoje, que sendo uma inauguração no templo onde Deus, com verdade, já mostrou que Ele está presente nesta reunião. Nós temos a certeza que você veio prestigiar esta noite e reunir-se conosco para glorificar o nome desse Deus. Mas o nosso Senhor, Ele nos ensina que Ele não dispensa o teu povo de mão vazia. Então, cada um de nós que entrou por essas portas, com certeza, Deus lhe trouxe conduzido pelo seu Santo Espírito. E como Deus te trouxe até este lugar, Ele tem para você uma palavra de vitória. Ele te trouxe para poder te abençoar e mostrar que a sua entrada aqui não foi uma mera coincidência. Você não veio porque alguém lhe convidou, é porque Deus marcou um encontro contigo aqui nesta noite. Ele tem melhor para te proporcionar hoje. Você acredita nisso, irmão? Deus, Ele é fiel. Senhores, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, o seu nome na tradução original explica que é o Senhor, aleluia, que salva. O Deus que está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. O livro do profeta Isaías é conhecido ele como profeta messiânico, por razões de esse homem tanto profetizar a vinda de Jesus. Há quem diga que o livro de Isaías também é conhecido como mini Bíblia, pois os números de capítulos existentes dentro deste livro são os mesmos números que é existente nos livros que nós conhecemos das Sagradas Escrituras. Mas há algo muito forte que me toma a atenção para poder entender como Deus gosta de poder mudar situações da nossa vida e de nos mostrar que Ele começou. Então Ele tem com certeza a nos dar a convicção de que Ele está a terminar o que Ele iniciou, porque a obra dele, se Ele começou, Ele tem um propósito de fazer você chegar ao objetivo do que Ele determinou para a sua vida. Não existe nada, nem ninguém que vai impedir do que Deus disse que é para você, irmão. O que Deus criou, o que Ele aparelhou no caminho para você caminhar, nada vai impedir de você levantar a bandeira da vitória. Esse Deus é um Deus que conhece algumas circunstâncias para aquilo que nós precisamos obter crescimento, mas nenhuma luta dura para sempre, nenhuma prova é para sempre. Tudo aquilo que Deus faz, Ele tem um propósito. E se nesta noite você veio ouvir a voz de Deus, com certeza Ele trouxe aqui para você entender que Ele vai te fazer ser vencedor. Mas algo que me chama a atenção, senhores, é que o profeta messiânico, ele dá iniciativa ao ministério em que Deus nos chama para ser profeta, pois bem sabemos que o seu pai Amós, ele estava criando Isaías para que ele se tornasse um escriba da época. Tanto que vamos perceber que o rei Uzias, um grande homem que foi o rei bom, a sua vida ministerial, os seus propósitos e tudo aquilo que Isaías foi ver com seu tio, porque ele tinha um parentesco próximo, observava o ministério e como esse homem reinava, governava, aquilo que lhe foi dado, a posição eclesiástica que esse homem acompanhava. Os historiadores vão dizer que o seu pai queria que ele se tornasse um escriba para que ele escrevesse o relatório de todo o acontecimento ou das pronúncias em que o rei Uzias iria ditar quando estivesse no plenário, e esse registro seria documentado, e toda vez que o rei pedisse para que o seu escriba pudesse ler ou comentar o que ele ditou na noite ou na tarde ou na manhã seguinte, então ele pronunciaria para que o rei pudesse sempre estar lembrando daquilo que ele disse. Mas Deus começa a mudar a situação, porque o seu pai projetou, mas o que Deus queria era totalmente algo diferente, porque o pai queria que ele seja o escriba. Deus falou: não, eu quero que ele seja a minha boca aqui na terra. E quando Deus decide que você será a boca dele aqui na terra, senhores, com toda certeza Deus vai lhe dar palavras para você profetizar. Mas profetizar, senhores, em meio a situações
que está tudo morto, mas o nosso Deus, pela palavra que Ele te deu em vida, Ele vai fazer o milagre acontecer no vale que você está passando. Quem te levantou é poderoso para te sustentar nessa sua caminhada. Deus dá a esse homem algo tão diferente, porque Deus começa a mudar a vida dele. Deus fala para Isaías: olha, o princípio em que você vai profetizar é palavras duras. Ninguém quer ouvir uma palavra dura. Às vezes, quando Deus corrige a sua igreja, alguns às vezes ficam até um pouco meio de miquinho, como dizemos por aí, porque não quer ouvir uma palavra dura. Mas o nosso Deus fala como quer, Ele sabe como Ele tratar com a sua igreja. O mesmo Deus que permite você ver a ferida é o mesmo que traz o bálsamo. É o mesmo que cura aquilo que Ele está lhe mostrando. Agora, Isaías, no seu princípio, ele começa a ser boca de Deus, e os 39 capítulos do seu livro, ele começa a dizer: olha, se não se arrepender, a ira de Deus virá. Se não entrar onde eu quero, então Deus virá. Glória a Deus. E vai apertar o negócio. Aleluia. Agora, Isaías está levantando, no capítulo 10 de Isaías, versículo 27. Você vai ler que Isaías vai dizer assim: olha, mas o jugo desigual será quebrado por causa da unção que tem em você. Ele estava dizendo: olha, o negócio vai ser diferente se eu não quero. Mas o que vai me chamando a atenção, Isaías vai dizendo: olha, Deus irá fazer a ira dele. E no período que Deus vai trazer uma palavra dura para esse povo, Deus está preocupado de mostrar para eles que o que Deus queria era ter intimidade. Oh, eu senti Jesus nisso, irmão. Deus quer ter uma aproximação comigo, com você. Ele quer continuar, aleluia, no cair da tarde, descer no teu jardim e dizer: minha serva, meu servo, aonde tu estás? Eu estou aqui, aleluia. O mesmo profeta, Deus está preocupado em querer continuar, em ter a intimidade com a sua igreja. E durante esse percurso dessas palavras duras, você vai começar a ler a partir do capítulo 40 de Isaías até o 66, o que Deus começa a diferenciar. Quando você pega o capítulo 40 e o versículo de número 31, Isaías começa a dizer para a igreja: olha, os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, voarão com asas como de águia. Olha, tu vai correr e não vai se cansar, tu vai caminhar e não vai se fadigar. Aleluia. Deus estava dizendo: olha, quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu. O negócio então vai ser diferente, porque quem vai te sustentar nessa caminhada é um Deus que mostrou para você que o caminho que Ele aparelhou, pedra de tropeço, Ele é um martelo que esmiuça a pedra. É só caminhar porque o restante Ele vai contar. Nós sentimos Jesus aqui nesse negócio. Se não sabe nada que eu preparei para pregar, era tudo bem diferente, mas Jesus me deu repertório. Eu vou entrar nesse barco, eu vou dar muito glória nessa noite. Aleluia. Agora escute, porque está ficando bom. Quando Deus disse para a igreja dele: olha, que espera em mim, eu vou renovar as forças. Ele vai mais além que no capítulo 41, senhores, quando você começa a observar o que Isaías está mostrando no seu contexto, se você ler o versículo 6, ele vai dizer que como secam-se as folhas, secam-se as ervas, mas a minha palavra, ela vai subsistir para todos sempre. Deus estava dizendo: eu vou cumprir o negócio, foi eu que lhe prometi, eu vou cumprir a promessa na sua vida. Oh, meu Deus do céu, tu não está entendendo o que Deus está lhe dizendo? A palavra dele vai se cumprir na tua caminhada, meu irmão. É porque alguns acontecimentos às vezes está tentando colocar venda nos nossos olhos, a escama está tentando tirar nossa visão espiritual, mas o sangue de Jesus tem poder, porque João falou que o colírio do céu é de graça. Eu posso profetizar na
temas, que eu sou contigo. Ele achando Tu já viu aquele dia que um crente está num momento difícil, falta força, não está com vontade de ânimo de continuar fazendo o que Deus mandou, porque a situação é diversa. Deus aponta e diz: ei, não tema, eu sou contigo. Aí você diz: Deus, eu não aguento mais, está ruim o negócio. Quanto mais eu busco, mais o negócio se estreita. Aí Deus diz: não temas, eu sou contigo. Ele vai dar Deus não tem nem mais força para profetizar. Deus aponta e diz: não temas, eu sou contigo. Deus, será que eu vou conseguir? Deus, não temas, eu sou contigo. Não se assombre, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele está dizendo para você: tu está temendo a quem o homem, porque ele está dizendo que tu não vai conseguir. Porventura tu esqueceu da promessa que ele te fez. Ele continua dizendo no versículo 13: eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Ai, meu Deus do céu, Deus está te levantando como vencedor. Não pode ser arrancada, e nem o pavio que fumega pode ser apagado. Meu Deus do céu, está descendo isso. A cana quebrada, meu Deus do céu. Deixa eu te explicar rapidinho o negócio aqui para tu entender, porque está descendo. Eu descobri que os historiadores falam que esta cana que Isaías profetiza, a mesma que Jesus vai falar e pronunciar no capítulo 4, quando Lucas começa a escrever. O texto explica que esta cana quebrada, esse material, era semelhante a um bambu que só era encontrado próximo ao Rio Nilo da época. Diz que esse material, o artesão gostava de poder pegar esse material, porque ele tinha uma facilidade de trabalhar sobre ele. E ele tinha algo tão lindo dentro desse material de bambu, que quando era feito um instrumento de corda, de assopro, ele era utilizado para poder bendizer o nome do Todo-Poderoso. Eu estou sentindo Jesus aqui. A cana, irmãos, escute, o artesão que não conhece o material ia trabalhar sobre ele, ia tirar o nó, ia tirar o que estava demais, só para poder fazer um instrumento para louvar o nome do Senhor. Agora ele foi criado, ele foi feito para bendizer o nome desse Deus. Passa-se o tempo, porque o tempo é crucial. O tempo marca a nossa vida, o tempo porta feridas, o tempo às vezes faz a gente sentir cansado, mas o tempo não vai parar, porque a promessa está de pé. Agora escute, o instrumento tocava. Passou-se um tempo, você já viu que algumas pessoas que não têm alguns instrumentos bons e novos, durante o período que está novo, está em perfeita utilidade. Parece estar maravilhosamente bem, mas o tempo vem passando, senhores. Agora a pessoa pega como um instrumento e parece que aquilo que estava velho não tem utilidade. Estou sentindo Deus. Vão lembrar da tua história, crente. Ele vai fazer a tua história ser um memorial para todo mundo saber quem é o Deus que tu busca. Aleluia. Pensaram que você não cantava mais, que você não pregava mais, que você não tinha mais contato com o Espírito de Deus. Aí quiseram arrancar só porque parecia quebrada. Aí seu pai está passando dizendo: coloca-se de pé e volta a profetizar, porque tu vai voltar a cantar não na mesma unção, é duplicadamente uma unção diferente, porque quem está te levantando é ele. Agora Jesus aí, porque o negócio vai pegar. Aleluia! Só porque Deus provou a tua fé e ficando cantinho quietinho, estão achando que Deus não é mais contigo, está perdido. Vai ver você louvar o nome do Senhor novamente. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu já posso sentir que Deus, quando começar a te levantar, você não vai precisar não fazer muito esforço, porque Deus, quando quer
frente. Ele não faz você pular janela, nem pular muro, porque Deus não é Deus disso. Deus não dá jeitinho, Deus mostra que Ele é Deus. Quando Ele quer exaltar, Ele faz você entrar de cabeça erguida. E quando você tiver uma oportunidade, só para saber que você está vivo, você vai cantar assim: olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, cadê? Deixa eu ver os tipos aí na presença de Deus. Agora é ele, agora é ele. Agora é ele, porque ele gosta da voz. Deus é fiel. Aleluia. O profeta continua profetizando. Deixa eu morrer, porque o tempo é abençoado. Aí vai fazer até uma vigília, né? Amanhã tem escola dominical, a gente não esquece não. Aleluia. Vamos lá. Isaías continua. Mas o que me chama a atenção no capítulo 54 é que Deus vai conversar com a igreja. E Ele vai explicar falando que a esterilidade da época, a igreja, a nação eleita, se tornou estéril. Porque Deus disse: a minha ausência não existia mais. Eu não estava presente com eles, mas vou mudar isso. Porque Deus fez uma promessa dizendo, como foi no tempo de Noé, que disse que não destruiria mais o mundo com dilúvio. Que a minha igreja faça a mesma coisa. Não me afastarei mais de ti. Ele continua dizendo, declarando o nome de Deus. Deus declarou a Isaías, naquele instante, porque ele está escrevendo, de que Deus não se separaria e nem estaria mais deixando de acompanhar a sua igreja, os passos, a caminhada, o crescimento. Mas o que me chamou a atenção dentro desse texto é que Isaías vai dizer assim, que Deus dizendo, eu criei o ferreiro. O próprio Deus dizendo, eu criei ele. E ele vai dizendo que o ferreiro que ele criou, para que assopre a brasa do fogo. Todos bem sabemos que esses ferreiros são os que constroem esses instrumentos, espada, lança, eles têm uma habilidade fora do comum. Para quem não sabe, Jefité tinha essa mesma habilidade. Mas ele está dizendo que eu criei o ferreiro. Deus criou, ele iria construir instrumentos para a guerra, para a batalha. Mas o mesmo que está dizendo que ele levantou o que ele criou, ele está dizendo, olha, mas toda arma forjada contra você, ela não pode prosperar. Eu criei para que eles façam. Mas existe um objetivo para aquilo que Deus deu em habilidade ao ser humano. Não pode ser contra aqueles que Deus levantou. Porque quem Deus deu, está dado. É verdade ou não é? Se Deus deu, está dado, irmão. Eu costumo dizer que quem tem, quem não tem, vai buscar um monte. Deus levanta quem quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. O ferreiro tinha a obrigação de construir, porém Deus diz, toda arma forjada contra você não vai prosperar. Então esses homens discutíssimos, porque isso aqui é forte. Eles construíam e teriam uma finalidade, porém ele não podia sair da direção para aquilo que Deus deu a eles. Se a arma eles estavam criando, existia um propósito. Mas contra aqueles que Deus levantou, não adianta, não ia funcionar. Meu Deus do céu, está muito forte. Faz, mas tu continua de pé adorando a Deus. Ele estava dizendo que a ferramenta não ia prosperar, porque Deus deu, e o que estava na mão daquele que Deus deu é algo totalmente diferente, porque a unção que Deus deu estava na mão
chamar qualquer pessoa, não é isso? Deus não é Deus de desperdício. Se Ele escolheu, Ele tem um objetivo, um propósito na tua vida. Então, se Ele escolheu algo, vai acontecer nessa tua caminhada. Se Ele te levantou, irmão, pode acreditar no que eu vou lhe dizer. O que forçaram contra você, eles permanecerão de pé pelo que forçaram. Para quê, irmão William? É porque Deus quer que eles vejam que quem te chamou é fiel para cumprir a promessa na tua vida. Eles estão lutando, mas Deus está te dando muito mais além do que você batia. Tem algo diferente que me chamou a atenção nisso. Toda arma não vai prosperar. Se o ferreiro constrói, sabemos que os instrumentos que a gente conhece, por exemplo, o homem que vai para a agricultura, para o campo, ele tem uma enxada, ele tem outras ferramentas para poder trabalhar, tem a pá, tem a colher, sucessivamente. Eu vim descobrir, pastor, que quando se diz que toda ferramenta, Deus me fez lembrar da história que aconteceu na vida de Isaac. Porque no capítulo 26 de Gênesis vai explicar que Isaac sente desejo de ir para o Egito. Porém, Deus se revelou para Isaac e disse: não desça para o Egito, fique na terra em que eu te disser. Foi Deus que disse. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Então Deus mandou ele permanecer em Gerar. Senhores, a terra de Gerar era uma terra dominada pelo povo filisteus que reinaram por Abimeleque. Esse homem é um homem tão ímpio que teve que se encurvar diante de Deus e reconhecer que Deus é Senhor. Então ele pega Isaac e faz que Isaac permanecesse em uma terra de Gerar para que ele pudesse plantar. Isaac ficou na terra de Gerar. O pedaço de terra que foi dado para Isaac, um pedaço de terra, Isaac conhecia muito bem como plantar, porque o seu pai era um grande agricultor. Abraão foi um homem que veio plantando e convivendo do plantio por aquilo que Deus o dava. Isaac tinha habilidade, conhecia bem o seu pai. A terra que foi dada para Isaac simplesmente foi plantando. E tudo que Isaac plantava, Deus fazia crescer. Tudo que Isaac estava fazendo, Deus estava prosperando. A Bíblia explica que o rei Abimeleque estava observando, porque a tua vida é observada. Muita gente te olha, porque se espanta, porque tu está crescendo, porque tu está diferente, porque esse sorriso no teu rosto, porque tu anda tão feliz, é porque Deus está contigo nessa caminhada. Isaac está plantando, Isaac continua plantando e Deus está exaltando, estava lindo demais. A Bíblia está observando que tudo que Isaac planta cresce. Esse homem é tomado de uma inveja terrível. Então ele decide dizendo: olha, os meus pastores não podem continuar com o seu, sai da terra, porque terra é minha, tu não pode permanecer aqui. Isaac não queria briga, Isaac